Boa noite, pessoal. Eu não sei, para quem estava acompanhando, né, e aproveitar que a gente está fazendo a filmagem, queria agradecer a Leslie. Eu acho que a Leslie fez mais de 90% do meu trabalho aqui. Hoje eu vou complementar o que ela falou. Eu sou Douglas, né, eu atuo no mercado financeiro já tem mais ou menos uns 10 anos. Eu atuei com grandes empresas, atendi também clientes de alto valor pela instituição do Bradesco. Hoje eu atuo pela XP já tem algum tempo e eu faço aquilo que hoje é uma das coisas que mais me dá prazer. E que eu não sei, eu olho para vocês aqui, depois de uma palestra como a da Leslie, eu me pergunto se hoje aqui o pessoal já está todo mundo rico, né? A galera já leu o livro lá, Via Expressa dos Milionários, não é isso? Quem está milionário aqui, por favor, levanta a mão já. Bom é assim, entendeu? Legal é isso. Estar no meio de pessoas ricas é fantástico. Eu acho que... E o grupo tem esse trabalho, tem esse objetivo, né? O legal é trazer as ferramentas para que isso aconteça. Vem a Leslie falar para nós que nós precisamos nos preparar para fazer tanta coisa para absorver essa riqueza. Caramba, ela fez uma porta de entrada fantástica para o que eu vou falar aqui hoje. Então, primeiro, parabéns para vocês que estão aqui, né? Eu fico feliz de ver esse público. Eu gostaria, como eu mencionei agora há pouco para outros colegas nossos, que esse grupo fosse ainda muito maior, porque eu acho que informação ela é a chave para a gente alcançar todo o resultado que a gente espera. Independente se ele é físico, se ele é fisiológico, se ele é educacional, ou no meu caso, se ele é financeiro, né? Educação, o conhecimento é o que potencializa qualquer resultado na vida da gente, né? E, bom, eu olhando um pouquinho no contexto, né, eu me pergunto às vezes, o que impede a gente de fazer mudanças pequenas, como caminhar 20 minutos por dia? E vocês provavelmente já ouviram esses termos anteriormente, mas eu acho que faz sentido a gente falar, mesmo sendo uma palestra do ambiente financeiro, 3 aspectos principais, que é a procrastinação, a autorresponsabilidade e o compromisso. Procrastinar porque a gente sabe aquilo que é importante, o que nos traz resultado. A gente conhece. Todos nós aqui, eu vejo que tem muitas pessoas mais jovens do que eu aqui, vejo pessoas mais jovens há mais tempo que eu aqui, que conhecem e já vivenciaram eventos financeiros grandiosos na economia. Então a gente sabe o que fazer. Então a gente procrastina sabendo e não fazendo. Autorresponsabilidade é porque e conversa diretamente com outro item que é compromisso consigo mesmo. Quem aqui não quer ficar rico? Alguém se arrisca a levantar a mão e dizer, não quero ficar rico, não quero ganhar mais amanhã. Todos aqui exercem alguma atividade, estão aqui às 7 horas da noite hoje, porque não podem estar aqui às 3 horas da tarde, porque não podem estar aqui às 9 horas da manhã. Existe um compromisso profissional e financeiro que os prende aos seus objetivos financeiros e por isso nós estamos aqui em busca de conhecimento para a prosperidade. Então, alguns aspectos são fundamentais e o que eu trago hoje para vocês tem a ver como escolher ativos da maneira mais adequada, que possa trazer para vocês uma melhor responsabilidade com relação às suas próprias escolhas de investimento. Vocês podem ter centenas de profissionais os acompanhando, mas deixar que este profissional tome conta desse compromisso seu consigo mesmo é, de novo, uma ausência de autorresponsabilidade. Então, eu começo o meu tema perguntando o que não fazer. Alguém aqui sabe o que não fazer para escolher um ativo? Alguém está acostumado a escolher ativo financeiro? Eu sei que tem algumas pessoas que já têm alguma experiência com o mercado de investimentos. Alguém aqui escolhe ativos de investimento aleatoriamente, ou vocês são respaldados por alguma instituição, algum profissional que os acompanha para fazer isso, né? E qual que é o cuidado que a gente tem para tomar esse tipo de decisão? A gente se preocupa bastante com saúde, a gente se preocupa em comer menos, a gente se preocupa em emagrecer, né, não engordar tanto, mas e a nossa saúde financeira? E aí eu trago para nós, né, então, o que não fazer. Eu gosto de começar com esse tema por quê? Porque o mais comum quando você tem algum capital é selecionar um produto financeiro qualquer que o vá deixar
que é o que são gatilhos mentais também, que é a busca pela tranquilidade. É aportar um recurso em algum lugar que você possa dormir tranquilo com a consciência de que aquele capital está protegido, que aquele capital te dá retorno e que você possa acessá-lo quando você quiser. São alguns aspectos importantes que nós levamos em consideração quando escolhemos alguns produtos. E a gente deixa tantos fatores relevantes para a escolha desses ativos, das suas estratégias de investimento, apartadas dessas decisões, que vocês se surpreenderiam com a quantidade de pessoas que eu me deparo diariamente, que têm a vontade, como a maioria de nós tem, de aumentar o seu capital, ficarem ricos, né? Quem recebe salário, poxa, como é bom receber um aumento? Ou ninguém aqui gosta de receber aumento? Não é bom você chegar na empresa, o seu patrão... Isso aconteceu com alguém? Você chegou lá, o patrão pediu para você assim, cara, vem cá, gostei demais do teu trabalho e eu vou te dar 10% de aumento. Já aconteceu com alguém? Comigo não aconteceu, foram 10 anos e até onde eu sei, em todos os segmentos que eu conheço, geralmente tem até uma instituição, uma classe que defende os direitos desse profissional para que ele possa receber um aumento. E o nosso patrimônio, o nosso investimento? Qual que é o trabalho que nós temos feito para fazer isso acontecer? E o mais comum você chega numa instituição, é apresentado um menu de alguns produtos, te mostra mais ou menos um pouco qual que é a remuneração, aquilo que o ativo está te pagando, está te tomando, e geralmente nós somos atraídos pelo belo, pelo bom, né, que é o grande volume, a grande remuneração. E poxa, o outro profissional do outro lado, eu diria que talvez fosse leviano da minha parte, mas alguma parte desses profissionais querem só que você aporte o recurso, e não é o nosso trabalho. O meu trabalho, eu sou certificado Ancor, né? Eu sou um profissional especializado na área de investimentos, e o nosso trabalho hoje o discurso que a gente passa para o cliente o cuidado que nós temos é para que o meu cliente possa se sentir cuidado e que o seu patrimônio seja cuidado. Afinal de contas, se você é jovem e tem um patrimônio expressivo, você quer perpetuar isso. Se você já tem uma certa idade e tem um patrimônio acumulado, você quer ter o conforto de saber que você vai permanecer por mais algum tempo entre nós e você vai ter um patrimônio que te ampara a fazer isso, né? Eu gosto, nesses momentos, de falar um pouco sobre Newton Molina. Alguém conhece Newton Molina? Ou já ouviu falar? Newton Molina? Newton Molina, ele é proprietário, né, uma referência no ambiente de seguros de vida, né? Ele é responsável pela marca Mongeral e Iagon, que fala sobre seguro, transição de patrimônio, entre outros aspectos. Depois, posteriormente, façam o trabalho de pesquisar Newton Molina. Ele é um senhor de 83 anos de idade. Ele, quando fez a última palestra, quem estava na CIUB na época, que inclusive é muito bom, né? A CIUB reunia esse calibre de profissionais, ele fala de um aspecto importantíssimo, né? Ele brinca assim que as pessoas que viverão mais de 200 anos já vivem entre nós. Vocês acreditam nisso? 200 anos. Agora há pouco a gente estava entrando numa discussão de 127 anos. E o Newton Molina, ele é um especialista de previdência privada. E ele diz o seguinte, e inclusive eu acho extremamente engraçado, ele conta que quando ele se deu conta, quando ele entrou no mercado financeiro, a expectativa de vida de um indivíduo adulto era 45 anos de idade. E o Newton Molina tem 83. Provavelmente já deve ter feito aniversário, está na casa dos 84. Se vocês vocês não vão dar para ele mais de 60 anos. E eu estou dizendo 60 anos para ser bem bondoso. É um cara que, pelo comportamento, pelo dia a dia, ele aparenta ter 40 ou talvez até menos. Pela desenvoltura, até no conversar. Mas por que isso é importante? Por que o Molina vem para dizer que já existem pessoas entre nós que vão viver até os 200 anos? E ele faz um cálculo básico. A tabela atuarial ela é uma coisa que diz quanto potencialmente o indivíduo adulto vai viver. E ele fala assim, poxa, quando eu tinha a idade de vocês, e ele estava falando para um público em média de 30, 40 anos, a minha expectativa de vida era morrer até os 40 anos de idade. Eu estou vivendo o dobro. A expectativa de vida de um indivíduo adulto hoje é 85 anos de idade, 87 anos de idade aproximadamente. Imaginem viver o dobro. Financeiramente, vocês estão prontos?
E é esse o cuidado que eu acho relevante para nós. Essa pergunta que eu gostaria que vocês se fizessem, né? Porque a gente busca qualidade de vida, busca qualidade de alimentação, busca tantos subterfúgios para a gente se sentir bem, e a gente esquece do ativo que é a perpetuidade do meu patrimônio. O quanto meu patrimônio vai manter a minha vida se eu, porventura, que tenho a perspectiva de viver até os 80 anos de idade, pela permissão de Deus, viva até os 120 e com qualidade de vida. Que eu acho que esse é o principal aspecto, né? Que inclusive, poxa, fiquei rico, vivi até os 80, não pude usufruir porque o meu patrimônio foi voltado para a qualidade, para a minha saúde. Eu depredei meu patrimônio em função de recuperar a saúde que ora eu perdi. Então, o nosso trabalho é por aí. Então, o que não fazer? O que não fazer, né? E esse bate-papo meu, ele é muito prático, né? Talvez até bem menos divertido que o da Leslie, né? Porque faz vocês pensarem. E aí, aos poucos, eu olhava para o rosto de vocês e falava assim, gente, o pessoal tá ali contrariado, né? Todo mundo lembrando, nossa, eu comi muito hoje no almoço, realmente. E eu entrei na janta, já é 10 horas da noite, ainda vou jantar e provavelmente vou comer muito de novo. Eu tomei um refrigerante que não faz bem para mim, eu como açúcar e eu tenho diabetes. Vocês ficam se fazendo esses autodiálogos, né? Vocês ficam conversando consigo mesmos e preocupados com as decisões que vocês estão tomando. E nos investimentos é a mesma coisa. O que não fazer? Você entra dentro de uma instituição que é um produto financeiro e você geralmente recorre ao principal aspecto do ativo, que é o quanto ele pagou. Porque você não sabe quanto ele vai pagar amanhã. Você não sabe quanto ele vai pagar daqui a um mês, daqui 12, daqui 5 anos, 10. Quiçá se vocês viverem mais 50 anos. E como que funciona a escolha de vocês? Vocês escolhem pela rentabilidade. Poxa, vou te apresentar um produto aqui que pagou 2% mês passado. Vamos torcer para ele pagar 2% para em janeiro você continuar sendo meu cliente. E vocês acham isso totalmente natural. Escolher um ativo pela última rentabilidade que ele pagou vocês. Não seria muito louco você falar assim, poxa, eu fiz uma escolha hoje, né, como exemplo, comi algo que eu não devia e eu, mês passado, fiquei super bem, comi algo que eu não podia, esse mês vou comer de novo, algo que eu não podia e eu vou continuar bem daqui em diante. Pô, eu estou apostando com os dedos que eu estou comendo algo que não me faz bem e eu vou permanecer lá. Assim a gente faz com as nossas relações com os nossos investimentos. Escolhas por questões superficiais. Esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto que a gente faz muito é não observar quem é que está por trás daquilo. Que ativo é esse? O quão ele está aderente ao meu perfil? O quanto eu tolero os riscos que esse produto eventualmente vai passar? Né? Eu trago para nós que uma parte do meu texto diz o seguinte: você não dá a mesma importância para os seus investimentos que você dá para o seu dia a dia da sua saúde. Você não consegue selecionar uma carteira de investimento em 5 minutos. Ninguém consegue. O melhor gestor, o mais habituado, eu estou falando de gestor, não estou falando de analista, não estou falando de alguém que tem experiência no mercado, você não consegue tomar essa decisão em 5 minutos. Você não consegue fazer uma leitura de mercado, você não consegue avaliar os riscos, você não consegue decidir isso em 5 minutos. E muitas vezes você sai de dentro da instituição com o compromisso de um ativo, que talvez nem seja um investimento. Então, é natural que para que nós possamos ter qualidade nas decisões sobre os nossos investimentos, a gente leve tempo. É assim quando você compra uma casa. É assim quando você compra um carro. Porque embora no carro, muito mais do que na casa, você saiba que no mínimo 5 anos você vai estar com aquele carro, 10, sei lá, todo mundo às vezes tem o hábito de trocar anualmente, mas você tem um horizonte de quando você vai comprar o veículo e que possivelmente daqui 12 meses você já não vai querer mais ele, porque ficou desatualizado, porque ele sofreu um desgaste, ou porque anualmente você tem um recurso voltado especificamente para isso, que é o planejamento que poucas pessoas têm. Então, você não toma esse tipo de decisão em 5 minutos. E se é uma decisão de longo prazo, e como eu disse, parafraseando lá o Molina, se algum de nós vier viver o dobro daquilo que nós temos enquanto expectativa, qual é o impacto dessa decisão no nosso futuro? E existe um outro aspecto muito comum também para nós que estamos no ambiente de investimento. E a gente está vivendo um momento muito legal, muito novo, que é o conhecimento dos investimentos. Hoje nós, enquanto pessoas físicas,
nós somos bombardeados periodicamente agora na mídia por propaganda de investimentos. Está é a nova moda, né? Falar sobre investimento, falar sobre o teu patrimônio. E o que a gente faz geralmente quando acontece isso? A gente ouve, e volto a dizer lá no começo da nossa conversa, muitas das vezes a gente reconhece que precisa atuar naquilo, colocar a mão naquilo para que nós tenhamos uma perspectiva de futuro, e geralmente dia de amanhã, a gente esqueceu tudo aquilo. A gente não se dá o trabalho de começar a fazer a caminhada de 20 minutos. Então, já que a gente entendeu um pouco como não escolher, retomando. Poxa, você não vai fazer essa escolha em 5 minutos. Você vai levar tempo para fazer isso. Você não vai fazer essa escolha pelas informações mais superficiais daquele ativo. Você vai precisar ter o trabalho de conhecer um pouco mais sobre aquilo que você vai selecionar. Até porque a nossa visão é de longo prazo. E aqui o terceiro aspecto da nossa não escolha é, poxa, se você entrou numa estratégia que é de longo prazo, 12 meses, 5 anos, 10 anos, eu estou fidelizado com esse compromisso para a minha aposentadoria, não rendeu, Douglas, o que eu faço? Reavalie o que você estudou a respeito do ativo. Porque se você está olhando para 5 anos, para 10 anos, mês que vem, por alguma razão, aconteceu alguma reviravolta no mercado ou alguma reviravolta na política, e você pensa consigo, falei, caramba, perdi 2% esse mês. Deixa eu tirar desse negócio aqui, porque não é para mim. Pô, mas a tua estratégia é de longo prazo. É como comprar um carro novo e furar o pneu na esquina da frente. Você vai reavaliar, vai trocar o pneu, vai chamar um profissional para fazer isso, porque você não vai fazer isso sozinho, muitas das vezes, e vai ajustar a rota para você seguir. Não é desistir, não é não fazer, não é deixar de fazer. Você não deixa de cuidar da sua saúde porque em algum momento você teve um evento de saúde que não correspondia com o seu dia a dia. Muito pelo contrário, você passa a zelar mais disso para que, primeiro, isso não aconteça e, segundo, para que você tenha uma qualidade melhor ainda com relação aos seus investimentos. Eu trago alguns aspectos e uma das primeiras coisas que a gente fala é, poxa, e isso aqui eu trago até uma frase, até eu trouxe aqui um material que era para a gente ter uma interação visual, né? Isso peca um pouquinho porque eu queria que vocês visualizassem alguns detalhes que não será possível, eu vou compartilhar com vocês o material em PDF para que vocês tenham acesso, mas como no começo eu disse, não existe investimento mais importante na vida de vocês que não o conhecimento. Porque se você não se dedica ao entender aquilo que você está selecionando, e é por isso que existem profissionais como eu no mercado financeiro, existem profissionais extremamente qualificados, por exemplo, no ambiente da saúde, e você reconhece a especialização daquele cara, e você vai ao encontro dele. Eu vou entrar nesse ponto um pouquinho mais para frente, mas pense comigo, você está num ambiente, você vai tomar uma decisão de longo prazo, por que não estudar aquilo? Por que não dedicar um tempo a mais para tomar aquela decisão? Pode ser que você, em algum momento, opte por não manter aquilo na sua carteira de investimentos. Pode ser que aquilo não converse de verdade com o seu perfil, mas uma vez que você estudou, conhece todo o envolvimento da estrutura, você tende a entender melhor aquilo que vai contra a sua expectativa com relação aos ativos que você selecionou. Eu queria perguntar para vocês, alguém aqui hoje já trabalha ou já investe fora de bancos? Por favor, levanta a mão. Temos 2 pessoas em aproximadamente 40, para vocês verem. E isso reflete muito o cenário econômico, né? O Brasil é muito isso, né? Hoje 90% das pessoas investem fora de bancos, nos Estados Unidos, e 5% investem em bancos. E o Brasil é exatamente o cenário inverso. No Brasil, 90% das pessoas investem em bancos e 5% se arriscam. Eu diria que já estamos na escala de 10% das pessoas que já conhecem alguma plataforma online que te acompanha, que te auxilia, conhece algum profissional do mercado financeiro que possa te orientar na tomada de decisão. E isso é tão comum, né? Outro dia desse, num cliente meu, ele disse o seguinte para mim: Douglas, eu tenho R$2.000 e eu queria que isso se tornasse 10 mil em 60 dias. É possível? Vocês são bons? Meu cartão para ele.
A internet faz isso o tempo todo, né? Você abre o YouTube e aparece um cara lá falando assim, brinquei no grupo ainda hoje, falei assim, como dobrar o seu capital, né? E as pessoas acreditam, cara. E aí quando ele diz pra mim, como eu faço isso? Cara, melhor coisa que você pode fazer com o seu capital, para que você possa ter uma saúde financeira, é investir isso em conhecimento, faça um treinamento. Faça um curso. E ele disse assim, poxa, mas isso frases do cliente, tá, pessoal? Mas se eu pegar os 2 mil e comprar um curso, eu não vou ter dinheiro para investir. Minha resposta para ele foi, e se você não comprar o curso, amanhã você não vai ter nem o curso e nem o dinheiro. Porque você vai investir na coisa errada. E é o mais comum, é o que mais acontece no mercado financeiro, pessoas se arriscando em coisas que não conhecem. Eu sou perguntado todos os dias, né? Como a gente está muito acostumado a estar no mercado de investimentos, é muito comum as pessoas cruzarem com você, pô, você trabalha na XP, né? Fala assim, e como é que tá o Bitcoin? Bitcoin, né, cara? Eu pergunto pro cliente assim, quantas ações do Itaú você tem? Geralmente essa é a minha primeira resposta. Quantas ações do Itaú você tem? Porque, poxa, você conhece o Itaú. O Itaú está, sei lá, 50 anos no mercado, 100 anos no mercado. E você não tem nenhuma ação desse cara que você conhece. Você ouve falar dos gestores. Tem uma legislação, tem instituições financeiras por trás dessa empresa que regulam, que controlam. E eu não estou dizendo que o Bitcoin é um mau negócio. O Bitcoin é até um bom negócio. Ele só está engateando, ele está começando ainda a vida dele. E as pessoas querem se arriscar no mais arriscado. Quer começar lá no topo da montanha. Falei, cara, calma. Compra uma ação. Esses dias, meu escritório ele também tem uma especialidade que está ligada a commodity, né? Soja, café, milho e boi gordo. Aqueles que são jovens há mais tempo aqui já ouviram falar de alguma coisa que remete a boi gordo? Uma espécie de uma pirâmide? Alguém já ouviu falar de uma coisa assim? Isso é engraçado, porque o cliente que não está acostumado à expressão boi gordo, e eu me deparei com isso há poucos dias, quando eu falei assim, cara, eu queria te apresentar uma estratégia de boi gordo. Deus que me livre, boi gordo. Falei, por quê? Porque você teria ganhado R$35 por arroba em menos de 35 dias. Com o que o cara tinha de capital, você teria feito 11 mil em menos de 30 dias. É possível? É possível. Mas potencialmente você poderia ter perdido também. Né? Então é conhecer os riscos daquilo que a gente está fazendo, acho que é o primeiro passo. E eu trago 5 fatores importantíssimos e esse vídeo com certeza vai estar disponível na plataforma, eu acho fundamental que vocês possam dar uma olhada nele depois, eu vou pedir para o Wesley compartilhar o PDF, que eu acho que ele é bem didático. São 5 fatores extremamente importantes para vocês decidirem. Primeiro, passado e presente, vocês precisam conhecer pessoas, processos, produtos e performance. De novo, passado e presente, que é o tempo do ativo que vocês estão selecionando, pessoas, processos, produtos e performance. Se você tiver esses 5 aspectos, isso é algo, gente, totalmente prático. Alguém te apresentou um produto. Olha, Joãozinho, surgiu um amigo meu aqui, está investindo, está ganhando 200% da semana passada para cá. Ó, legal, quer conhecer? Poxa, quero. Chega lá e te apresenta o produto e fala assim, você precisa entrar com X, que mês que vem você vai sair. Não, ótimo. Agora me traz aqui, por gentileza, o histórico. Me traz um pouquinho do estudo do que qual que é a possibilidade de comportamento. Quem são as pessoas que estão por trás disso? Quais são os processos para a seleção dos ativos? Qual que é a performance que isso teve? Porque nós seres humanos, para quem já conhece um pouquinho a respeito de PNL, sabe que nós temos a tendência de agir em função de atalhos. Poxa, você quer um atalho melhor do que o teu cunhado falar para você assim, cara, acabei de comprar um produto que me deu 200% semana passada. A chance de você querer pelo menos ouvir é grande. Então, se você tem um parâmetro de 5 fatores bem simples que vão auxiliar você, eu não estou dizendo que você não vai escolher um bom produto, porque o nosso trabalho enquanto especialista nada mais é do que sintetizar isso para o cliente final. Fazer com que ele possa ter isso de uma maneira mais fácil. E talvez traduzir lá a linguagem rebuscada dos gestores de investimento para o dia a dia. Falando com um cliente que era proprietário de uma fazenda, criador de centenas e milhares de cabeças de gado para corte. Um especialista falava para ele assim, eu estava na sala e ele dizia assim,
É porque hoje a tendência da proteína... Não, peraí, proteína não, cara, isso é carne. Muitas vezes o cara que está na outra ponta, ele não faz a ligação do que a proteína se refere ao animal. Então, ter esse cuidado de poder levar com facilidade para que o público possa entender exatamente, ter a clareza para a tomada de decisão é o papel do especialista. Bom, com relação a isso, gente, basicamente é assim, ó, todo produto ele tem a obrigatoriedade de trazer formulários referenciais, políticas e manuais e o histórico da empresa. A que eu estou referindo enquanto a isso? Quando você vai buscar lá dentro de um... Vamos imaginar que vocês vão comprar um ativo bem simples. Quem aqui acha que não tem dinheiro para investir? Quanto você acha que é necessário para investir? Essa é uma ótima pergunta. Quanto você acha que é necessário para começar a investir? Quanto? Não pica 30 reais. Pique. Pique, é uma palavra fantástica. Não, é ótimo, não mesmo. A galera tá conversando porque eu acho que a maioria já ouviu esse termo, não já? Pique. A maioria das instituições financeiras trabalha com essa expressão, né? E caramba, o pique... Como dizer isso, né? Trabalhei 10 anos para uma instituição e vendi pique. O nome era outro, mas vendi pique também. Mas o pique não é um investimento. Na época você falava que era pau. Eu falava. É a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Mas só corre a gente. Não é verdade? E a gente esquece de fatores banais. A gente esquece de fatores banais. Cara, quando você comprou o pique, você avaliou quem estava por trás? Nada desses detalhes aí que você falou. A estratégia a gente não vê. Eu ia guardar O histórico a gente não vê, se tem potencial de performance, tá ligado a quê esse produto? A gente não viu nada disso. E a gente sai na roda de amigos e fala assim, cara, tô investindo no pique. A turma fala assim, cara, eu preciso descobrir o que é esse pique, porque, pô, só pela abreviação eu já não sei o que é, né? E aí quando você vai para um especialista, ele fala lá um monte de nome diferente, e você fala assim, nossa, agora eu descobri que eu realmente não sei nada de investimento. Mas o bom profissional, ele vai facilitar que você possa tomar essa decisão, né, com esse tipo de assunto. Mas, ó, procurar sempre pelos formulários de referência, políticas e manuais e quem é a instituição financeira que está por trás daquilo. Esse dentro de... quando a gente fala dos primeiros passos para a tomada de decisão, acho que seria o básico para você selecionar quem que está ligado àquele ativo. E aí, quando eu respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, é dizer para vocês que realmente é possível você investir a partir de R$30 na plataforma. Eu digo para um público que não está acostumado a falar com investimentos, com um investimento mais conservador, um investimento seguro, com R$30 você consegue comprar um título público. Você consegue comprar do Estado. Poxa, qual é a chance do Estado não te pagar? Essa é a lógica. E vocês já devem estar ouvindo esse termo, que ele é muito comum, fala, olha, Tesouro Direto é a nova poupança. Por quê? Por que a gente tem ouvido tanto que a poupança não é um investimento? Porque, como eu disse anteriormente, a gente esquece um fator que ele é básico quando a gente considera relação com investimentos, que é a inflação. Pô, a gente esquece que a inflação está ali presente. E se você não leva isso em consideração, você não tá, muitas vezes você está perdendo grana e não está vendo aquilo acontecer, porque você está olhando lá para a tua poupança paradinha, que às vezes é o pique, está lá paradinho. Eu brinco muito que existe um algoz dentro de casa que é o próprio cofrinho, né? Você tem o hábito de colocar no cofrinho e você esquece que a inflação vem te visitar anualmente. A gente já está numa margem de 4%, projeção para 2020, inflação de 4,20%. Quanto a poupança paga hoje? A nova regra da poupança diz que se a poupança não estiver pagando acima de 8%, ela paga 70% da Selic. Se a Selic recebeu um corte anterior de 5,5 para 5, e vocês veem isso nos jornais, e provavelmente ela vai receber um novo corte, agora um pouquinho mais moderado, os analistas falam em 4,75, se a gente jogar 70% disso, a poupança hoje não está pagando nem 3,5% ao ano. E a gente tem uma projeção de inflação em 2019 a 4%, é isso. Você passa em 2019, se a gente tiver uma redução, e provavelmente vai acontecer, a reunião do Copom acontece em cerca de 15 dias,
a gente vai começar a perder dinheiro na poupança. Quem tem dinheiro na poupança, você vai começar a ter prejuízo no seu capital. Poxa, Douglas, então deixa eu ver se eu entendi. A poupança está me tomando grana, né? Eu estou perdendo dinheiro na poupança, a gente até teve uma discussão muito produtiva com relação a isso, e é verdade, a poupança passa a fazer com que você tenha o seu capital deteriorado, e se você não fizer nada, não tiver uma remuneração que pelo menos seja acima da inflação, você não está ganhando nada durante o ano, você está guardando teu dinheiro para não ganhar. Eu falo isso com relação ao poder financeiro, poder aquisitivo disso, né? Então, o Tesouro Direto, quem é a figura que está por trás? É o Estado. Você vai ter centenas de ativos que estão ligados e comprados, que compram produtos do Tesouro, porque é uma boa estratégia, é um bom pagador, né? Então a gente sabe um pouquinho quem são as pessoas que estão por trás, quem é aquele gestor, muitas vezes, daquele produto que está comprando aquele tipo de ativo na carteira da gente. E eu acho que é extremamente importante a gente falar de pessoas, né? Que seria então o segundo ponto. Quando a gente falou, primeiro eu falei de tempo, né? Que a gente fala do o que aquele produto fez no passado e quais são as perspectivas dele para o futuro. Isso é tempo, né? Passado, presente e passado. E pessoas, é o segundo aspecto importante com relação a isso, né? Existem hoje no mercado muitas pessoas que se intitulam profissionais que têm o direito, né, e que podem conceder a vocês o coaching financeiro. Poxa, complicado, né? Entre nós tem algum profissional de saúde aqui? De saúde. Qual é a área do senhor? Dentista e optometrista. Dentista e optometrista. Optometria questões visuais, né, da ótica. E aí eu pergunto para vocês, quando você sente um problema de visão, eu acredito que você não vai no clínico geral. Você não vai lá num cara que vai falar de todos os produtos, de todas as linhas de crédito, de todos os aspectos do mercado financeiro. Você vai no especialista. Você vai lá no cara que vai falar para você especificamente sobre aquilo que você precisa. Se você tem uma criança, você leva teu filho no pediatra. Se você tem um problema de garganta, você vai no otorrino. Você vai, enfim, você leva ao profissional que vai tratar especificamente daquela enfermidade. E o profissional financeiro que você leva, geralmente, ou é por indicação, alguém recomendou, e você foi até aquele profissional porque você confiou na recomendação, ou, no mínimo, você ouviu que aquilo que ele faz foi bom. Ele tem um histórico por trás, ele tem um trabalho que já foi feito, ele tem um currículo, né? Ele tem uma especialização, ele tem uma graduação que ampara aquilo que ele faz. Ele tem algo que pode te auxiliar. E no mercado financeiro não é diferente, né? Não deveria ser tão, vamos dizer assim, tão banal você precisar de um apoio financeiro e recorrer a qualquer profissional. Tanto é que para questões de demanda de crédito existem profissionais e para demanda de investimentos existe o profissional especializado lá. Então o cuidado na seleção do profissional seria então o segundo passo para vocês não errarem na hora de escolher um produto. Ter uma decisão assertiva poxa, confio em quem? Eu acredito que 100% de nós aqui tem conta em algum banco. A primeira pessoa que você confia é o gerente do teu banco. Pô, esse cara no mínimo tem que ser capaz de te apresentar essas qualificações que eu falei a respeito dos produtos que vocês vão selecionar. Para que você tenha clareza e você não vai assinar no dia que ele te falar. Vai para casa, fala com a esposa, fala com o marido, fala com o pai, fala com a mãe, discuta com alguém, para que você tome uma decisão o mais clara possível. Porque até então, no passado, um pouco não tão remoto, as pessoas não se movimentaram em nenhuma aplicação. Por quê? Haviam ativos que sem nenhum esforço pagavam 14% ao ano. Fantástico, mais de 1% por mês. E em algumas vezes, inclusive, isento de imposto de renda. Isso não existe mais. Isso não existe. Se nós não nos atentarmos para a qualidade financeira, para a qualidade das nossas decisões em investimentos, a gente vai vencer. A gente está finalizando 2019. Quando forem daqui mais uns 20 ou 30 dias,
e vocês vão estar escrevendo nos cadernos de vocês, nas agendas, fazendo os seus compromissos pessoais e psicológicos, falando sobre o que eu quero para 2020. Pô, por que dentro de 2020 você já não pode estipular que você terá uma cultura que você vai cuidar da sua saúde financeira, cuidar dos seus investimentos? Né? A gente, no nosso meio, a gente brinca muito que, poxa, R$50, R$30, você compra uma pizza, ela é mais cara do que isso durante o mês, e você não guarda R$30 por mês. Você não tira da sua carteira e fala, ó, vou colocar aqui e não vou mexer. E vou fazer isso de uma maneira consciente, escolhendo produto, escolhendo quem está por trás, para que isso no futuro represente um resultado positivo para mim. Eu vou dar um exemplo bobo. Eu tenho uma cliente, ela, há 5 anos atrás, ela era minha cliente na instituição para a qual eu trabalhava. E naquela época ela comprou um Jeep Troller, porque ela é fanática em trilhas com veículos, né? Na época o veículo custava aproximadamente 120 mil. E a gente teve um cenário, para quem acompanhou, ou pelo menos ouviu o noticiário, de um ativo que teve uma subida estratosférica, né? Acertar o olho do mosquito, né? Que foi uma Magazine Luiza. Quem há 4 anos atrás acertou Magazine Luiza teve um aumento de quase 20 mil% sobre o capital investido. Mas ela teve acesso ao BNDES, né? O Grupo Proton, Magazine Sim. Luiza, JBS, tiveram acesso Sim. ao BNDES. Se você conseguir o gestor de investimento que abre esse cofre para qualquer um de nós aqui, fica bilionário no dia do Não, assim, sem discussão do como ela chegou lá, né? Porque meu objetivo, na verdade, meu objetivo não é que julgar qual que é a fonte de crescimento, mas outro dia desse um médico virou para mim e falou assim, Douglas, tô chateado, cara, porque eu tô investindo num ativo que historicamente ele tá prejudicando a natureza. Médico, com uma preocupação ecológica. E aí vou voltar lá naquilo que eu falei pela primeira vez. Falei assim, isso conversa com o seu perfil? Você dorme tranquilo sabendo que a empresa que você multiplicou por 20 mil vezes o seu capital, utilizou um capital de uma empresa, enfim, qual seja, isso é o tipo de decisão que você precisa tomar. Você precisa saber dessa decisão. Você não pode tomar essa decisão no escuro, e é o que a maioria da gente faz. Pô, não gostei da estrutura do Magazine Luiza. Poxa, não é uma empresa que eu quero, não é algo que eu gosto. Poxa, quantas empresas tiveram aumentos de capitais extremamente expressivos? Eu vou dar um exemplo bobo. O Itaú, em 2018, teve um aumento de 54%. Para quem comprou, teve um aumento de 54% do capital em 2018. E aí, de novo, né, sem querer entrar em qualquer aspecto da instituição, ela te deu um resultado, mas você sabia disso? Você foi atrás para conferir isso? E o que te impede? Quanto custa uma ação do Itaú hoje? Menos de R$60. O que você faz com R$60 hoje? A Luiza foi lançada a 12, depois ela lançou. Se você se reunir hoje com a sua família para comer uma pizza, você não gasta menos de R$80. Você não gasta menos de 100. O aspecto de pessoas é um aspecto importante e eu acho que o processo ele contribui muito. O que é o processo? É a definição de alguns fatores que vão levar você a se perguntar, né? Existem o próprio Wesley aqui em algum momento, ele deu alguns gatilhos, né? Como é que eu faço para tomar uma decisão e saber que eu estou tomando uma decisão assertiva? E aí, se vocês consultarem os vídeos anteriores, você vai precisar se fazer algumas perguntas, né? Não é o analista, não é você. Você precisa encontrar isso. Quais são elas? O perfil de investimento. Poxa, gostei dessa história do Magazine Luiza aí, Douglas. Aí eu pergunto, quando eu apresento algum assunto nesse aspecto, eu pergunto para o meu cliente, pô, eu quero renda variável. Que legal. Quanto você quer do seu recurso em renda variável? Eu não quero 100%. Sem problemas. Se você dorme hoje com R$100 mil e amanhã você amanhece com R$90 mil, você dorme tranquilo? Se isso continuar durante 30 dias, você dorme tranquilo? Acho que essa pergunta, ela faz você decidir se eu quero ou não me expor àquele risco, por menor ou por maior que ele seja. A gente brinca muito que os gestores, em geral, eles falam na referência de 100% do CDI, né? 100% do CDI é uma coisa meio mitológica hoje, né?
CDI, que é um certificado de depósito interbancário, é a moeda de troca entre os bancos. E para a gente não ficar fazendo cálculo demais, qual é o valor do CDI, que talvez nenhum de vocês tenha se detalhado e não tenha se atentado para isso. O CDI, ele é o valor da Selic menos 0,11. Para ficar fácil, sem entrar em muito detalhe do porquê que é esse valor, ele vai dar aproximadamente 4,9. 4,9 é o que você está ganhando por ano quando você ganha 100% do CDI. Poxa, 4,9. A inflação deu 4,2. 0,9, eu tenho que tirar imposto de renda. Se eu fiquei 6 meses, 22, fiquei 2, 20%, 17, 15, poxa, acho que eu não ganhei 0,5% no ano. Então, essas perguntas, primeiro, esses detalhes um pouco mais... Mais pagar a corretora, mais a corretora, mais o profissional, recebe doação, caixinha de Natal, né? Então, você tem uma série de custos envolvidos e muitas vezes você desconsidera. 90% brasileiro investir. Exato. A rentabilidade na Bolsa brasileira é diferente da Bolsa americana. É diferente do comportamento do mercado de moeda forte. A clareza... A informação e a honestidade dos balanços. Perfeito, Okay? perfeito. A honestidade, muitas vezes, até das pessoas que estão por trás, né? Porque é necessário um compromisso muito grande de fazer... Uma cultura que também não é de poupar, né? A nossa cultura... Nós não temos essa cultura. Da poupança, da mutual Petrim, com quem está aqui na geração, vai lembrar lá atrás, a propagandinha do cofrinho. Quer dizer, é um péssimo investimento. Vocês vão fazer um balanço mental no fim de novembro. Hoje, amanhã ainda dá para vocês fazerem. Quanto eu guardei do meu capital de novembro? Pô, não guardei. Mas eu tenho certeza que vocês compraram alguma coisa no Black Friday. Sobrou para comprar minha filha. Quase que não. Para quem não sobrou, gastou no cartão. Vai pagar em 2020. Se o projeto era ficar rico em 2020, já comecei a contrair a dívida de 2020. Eu resisti à tentação. Então são decisões que a gente esquece de tomar. Risco do produto, alinhamento de expectativa. O que é alinhamento de expectativa? Poxa, eu entrei num produto que estudei e hoje para que eu tenho, sei lá, 30 anos, que é o meu caso, e eu fiz um cálculo que eu quero me aposentar aos 35. Quanto eu preciso acumular até 35 anos para que eu possa ter uma liberdade financeira? Que, de novo, é o que eu falei lá no começo. Poder 3 horas da tarde estar onde eu quiser, 9 horas da tarde estar onde eu quiser. Pô, você precisa ter um planejamento. Se você não tiver um planejamento, se você não estudar como aquele ativo pode trazer resultado para você no longo prazo, você está jogando contra o seu próprio time. Né? Seu capital está lá e não está trazendo retorno para você. Diversificação é um fator importante. Por quê? Eu vejo muitas pessoas muito concentradas em determinados ativos. Né? Poxa, mais cedo um pouco, outro colega falou assim para mim, poxa, eu podia estar ganhando no pré-fixado. Ganhou. Quem estava antes de novembro ganhou e ganhou muito. Quem estava no pré-fixado em novembro está sofrendo muito. Por quê? Porque o ativo que está ligado ao papel do título público pré-fixado está sofrendo um revés financeiro. Não vou entrar nesse ponto agora, que eu acho que é muito conteúdo até. E se vocês quiserem depois, né, estou aberto, meu WhatsApp está lá no grupo para a gente falar especificamente do como que isso impacta cada uma das decisões. Mas parem para pensar, eu tive clientes que ganharam um capital excelente em 2019, a expectativa dele era fechar com pelo menos 1%, que também é um número mitológico, né? Quando a gente vai falar com o investidor, a primeira pergunta que ele faz é assim, você tem alguma coisa que paga 1% por mês? Mas 1% quanto? Líquido? Bruto? Né? Então até isso a gente precisa alinhar. Quando a gente vai selecionar, independente se o ativo está no alto risco, se o produto está no baixo risco, ou no próprio moderado, o cliente... É muito comum, na verdade, né? E por isso a gente fala, eu acho que é muito pertinente a sua fala, da honestidade e da idoneidade do profissional que está por trás. De novo, por isso recorrer a um profissional que seja fiscalizado pela CVM, que seja um profissional que está alinhado com uma instituição séria que o fiscalize. Por que disso? Porque para estar isento de interesses pessoais. É o que se espera, né? Que o profissional que esteja do outro lado possa te apresentar uma estratégia que faça sentido para a sua história, para que você possa selecionar produtos e falar assim, poxa, que bom que eu tomei essa decisão lá no começo de 2019. Eu tenho clientes que estão felicíssimos porque entraram numa estratégia legal em 2019.
estão pesarosos, porque 2019 está fechando terrivelmente ruim para muitas aplicações. Estou mentindo? Para quem está posicionado, para quem sabe um pouquinho do que eu estou falando. Então, ó, o preparamento para vocês investirem envolve conhecimento do ativo, a escolha adequada, o estudo do ativo que vocês vão selecionar e, por fim, a definição e acompanhamento. Esse, para mim, é o ponto mais relevante. É muito comum, né? O nosso papel hoje ele é educacional. O que isso quer dizer? Trazer e fazer até outra referência ao que a Leslie mencionou anteriormente, é tirar a pessoa da zona de conforto. Porque, em geral, eu quero, de novo, aplicar, acreditar que isso está me pagando bem e não precisar ficar preocupado com aquilo mais. Eu não quero ficar vendo aquilo. Poxa, quantos clientes eu tenho assim, cara, bota aí, não quero saber mais. Eu falo, não senhor, a gente vai falar todo mês. Por quê? Porque pode ser que de um mês para o outro, de um dia para o outro, alguma coisa já aconteceu e você perdeu dinheiro. Assim, eu confio em você. Não, por isso que a gente vai conversar. Porque eu sei que você confia em mim e eu quero que as decisões estejam sempre com você, que você possa tomar as melhores decisões para você. Para alguns clientes que já são um pouco mais habituados, eu geralmente menciono, falo, olha, o meu trabalho com você é tornar você autônomo. Eu quero que você, em algum momento, fale assim, eu queria saber a respeito da curva de juros DI F21. E eu olhar na outra ponta e falei, rapaz, não vi esse negócio. Fui pego de calça na mão lá na frente do cliente, tenho que ir lá estudar. Porque eu acho que é só assim que a gente vai criar uma cultura de pessoas que investem e que retiram retorno do mercado financeiro, né? De novo, nós somos uma economia muito jovem do ponto de vista de investimentos. A gente não tem o hábito de poupar. E se vocês lerão um livro, existem poupanças e poupanças. Existe uma poupança que é inteligente, existe aquela poupança que vai trabalhar para você e aquela que vai te travar no tempo. Talvez você vá pôr a mão nela em algum momento e ela não representa... Quantos clientes eu me deparei em que o cliente guardou por 10 anos uma previdência privada e 10 anos depois ele descobre que o cara que vendeu o produto para ele vendeu errado. Porque ele nunca acompanhou. E aí a incidência de imposto de renda é gigantesca. Ele fala, cara, como que eu vou perder isso tudo? Se isso é a minha reserva de vida, eu pus lá 100 mil 10 anos atrás, estou pensando que eu vou acumular... Estou aqui com 203 mil, 3 milhões já, poxa, não tenho 90 mil lá naquela aplicação. É muito comum, então o acompanhamento faz parte do processo da boa escolha de investimentos. Se você não acompanha, se você não tem o hábito de fazer isso, e hoje nós temos a facilidade de ter isso no aplicativo, na internet a qualquer momento, né? E como eu represento um escritório, e só no meu escritório são 28 assessores de investimentos. A XP hoje já tem mais 7 mil assessores no mercado, isso é um fluxo interminável. Então a gente está caminhando muito para o modelo, não vou dizer modelo americano, porque não é um modelo americano, né? Outras nações de primeiro mundo já estão acostumadas a terem um contato com um profissional. É exemplo dos planos de saúde e seguros de vida justamente nos Estados Unidos. As pessoas lá estão acostumadas a comprar um seguro de vida, comprar um plano de saúde, porque não existe o assistencialismo. Então elas sabem que se elas não investirem, elas em algum momento vão precisar e não vai ter ninguém que vai as amparar. A mesma coisa por investimentos. Então os profissionais de seguro representam muito do que nós fazemos aqui no mercado hoje, que é reeducar as pessoas para que elas possam lidar melhor com os investimentos pessoais. A seleção do produto, e quando eu falo produto eu quero falar a respeito de taxas, impostos, estratégias e regras de movimentação, que é um cuidado muito comum. Né? Poxa, entrei na aplicação, não sei nem quanto ele me cobra, não sei se ele é isento, se ele tem alguma taxa que a própria instituição me cobra, se tem uma corretagem que eu sou cobrado para movimentar aquilo, se eu tenho algum valor que eu tenho que pagar para manter aquilo em conta. Pô, não me dou esse trabalho de fazer isso. É isso que você precisa fazer. Porque no final do cálculo, e a maioria não faz o cálculo, isso está penalizando a tua aplicação. Vocês vão ver muitos, como por exemplo no livro que a gente está lendo, né, que é a Via Expressa dos Milionários, fala muito que às vezes você seleciona um produto que está te pagando muito bem, mas você está perdendo para a administração do produto. Mas ninguém te contou isso. Então, por isso a adequada escolha do profissional interfere nisso também. As taxas, os impostos. E regras de movimentação é quando eu posso e quando eu não posso mexer naquele capital.
Isso é o horizonte de investimento, que conversa com o seu perfil de investidor. Eu tenho 100 mil de investimento, para que ele é voltado? Minha aposentadoria. Para que ele é voltado? Uma viagem internacional. Para que ele está voltado? Para minha educação, vou fazer uma pós-graduação. E qual que é a fidelidade que eu tenho disso no longo prazo ou no curto prazo? Eu tenho alguns clientes que são do ramo de construção civil. E geralmente quando a gente fala com o cara da construção civil, eu pergunto para ele assim, e como é que está o seu fluxo de caixa? Não, eu vou começar a construir. Pô, então é um ótimo momento para você rentabilizar a tua empresa. Não, mas eu não posso ficar sem essa grana. Cara, você não vai ficar sem ela. Ela vai ficar à sua disposição. A gente vai trabalhar o horizonte de movimentação. Quando você pode movimentar, quando você precisa movimentar. E geralmente, se você ganha, num pior cenário, 7, 9, 12% ao ano, poxa, um caixa que ficou transitando por 12 meses e que muitas vezes não fez um rendimento, e existem muitos outros ativos que geralmente pagam até mais, eles podem te potencializar o caixa que você vai usar para essa própria construção, para a reforma do imóvel. São estratégias que a gente precisa se habituar a fazer. Muitos de vocês devem estar pensando assim, rapaz, estou lá com aqueles 3 mil guardados para viagem, e geralmente a gente paga parcelado, né? Escolhe a viagem, vai na instituição, paga no cartão de crédito e viaja com aquele capital. Reserva zero. Chega lá, gasta o cartão de crédito de novo na viagem, gastou mais 5 mil, volta com toda a dívida para casa. Falta de planejamento. Performance. Performance, e aí eu acho que foi importante, a gente já se tocou um pouquinho nesse assunto, eu não devo me alongar muito mais, isso aqui é um tema muito técnico, mas a performance, ela diz o quanto aquele produto em algum momento remunerou você, o quanto ele vem posicionado e como que o mercado está se comportando com relação àquele ativo. Isso é o que nós fazemos. Dizer para você, por exemplo, olha, esse ativo que está na sua carteira hoje, ele tem uma possibilidade de te tomar dinheiro mês que vem. Você pode ou não dar ouvidos. E ao contrário, falou, olha, existe um produto que potencialmente pode te dar um resultado positivo, que é o que geralmente é o nosso trabalho. É explicar para o cliente que muitas vezes ele está posicionado num produto que está pagando pouco, que eu tenho um produto na minha carteira que vai ter um risco similar e ele pode ganhar muito mais, mas às vezes ele vai simplesmente não ter a autorresponsabilidade de avaliar se aquilo está sendo bom para ele ou não. Ter o trabalho de mudança, né? Porque a mudança, sair do lugar é muito complicado. Nossa, eu vou ter que abrir uma conta, eu vou ter que acompanhar isso agora no celular, porque ao invés de ela pensar assim, poxa, agora eu tenho controle sobre as minhas finanças, agora eu tenho controle sobre o resultado da minha carteira. Ela pensa, não, eu vou ter um trabalhão de fazer isso. E para isso nós estamos ali para amparar esse tipo de decisão. Mas o cliente precisa se habituar a ter isso, que é o que a gente faz, né? Do próprio carro que a gente anda dia a dia, você não avalia a água, você não avalia o óleo, assim é a sua carteira de investimentos. Bom, eu tinha muito menos para falar com relação à seleção de produtos, mas de novo, é o tempo, que é o presente e o passado, são 5 aspectos, né? Presente e passado, são as pessoas, o processo, a performance, faltou um item. Quem gravou aqui? Quem anotou? O processo e o produto. O tempo é o primeiro, né? O tempo que é o presente e o passado é o primeiro aspecto que você avalia. As pessoas que estão por trás daquilo, o processo que você utiliza, o produto e a performance. Com essas 5 ferramentas, dificilmente você toma uma decisão ruim com relação aos seus investimentos. Sempre que você for apresentado daqui em diante a um produto novo, a algo que muda, te tira da zona de conforto, é importante que você pega na tua agenda, deixa eu lembrar aqueles 5 pontos que o Douglas falou, deixa eu lembrar quem são as pessoas que estão por trás disso aqui, deixa eu lembrar, me mostra aqui qual que é a performance, senhor especialista, o que potencialmente isso pode trazer para a minha carteira. Isso é uma decisão que vocês conseguem tomar, eu diria que com a melhor maneira possível. Não tomar decisões superficiais é o como vocês vão deixar de fazer daqui em diante. Ter a maior quantidade de informações com relação a essas decisões é o melhor caminho para vocês escolherem bem os ativos. Conhecer bem as pessoas, e que bom que eu estou aqui, meu WhatsApp está lá disponível para vocês. Para quem quiser discutir, gente, e a qualquer momento, o cliente me pergunta assim, quanto que eu pago para falar com você? Nada, cara. A gente pode sentar, tomar um café e falar a qualquer momento a respeito de investimento. Então, eu estou à disposição de vocês. Mais uma vez, parabéns por vocês terem estado aqui. Eu acho que é um excelente começo. Espero muito que daqui em diante vocês realmente
façam jus à prosperidade, que 2020, com os novos planejamentos de vocês, faça parte do seu planejamento, cuidar mais das suas finanças do ponto de vista de investimentos, de poupança, do horizonte de resultado, e contem comigo para aquilo que eu puder contribuir com vocês. Tá bom? Muito obrigado.